Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar de redação. Hoje veremos dois elementos muito importantes na sua redação, aquela que você irá fazer no vestibular, mas elementos que também podem ser avaliados teoricamente. Avaliados como? Nas questões de interpretação de texto ou mesmo nas questões que envolvem gramática. Muito bem. Quais são esses elementos? Nós vamos ver a questão da coesão textual e da coerência textual. O que é coesão? O que é coerência? Vamos dividir esses elementos e buscar, através da análise de textos, chegar a algumas conclusões. Veja comigo a definição de coesão. União íntima das partes de um todo. Então veja, a coesão é a forma como você une partes de um elemento inteiro, que é um texto. E há dois mecanismos para que se proceda à coesão. Então veja quais são esses dois mecanismos. Nós temos lá a retomada de elementos e o encadeamento de segmentos do texto. Essa retomada de elementos, você verá que é possível fazer com pronomes relativos, por exemplo, ou pronomes demonstrativos, não é? Então, acabou-se de falar algo e se retoma um elemento que já foi referido no texto. E vamos ver também que é possível analisar a coesão a partir do encadeamento de segmentos, quer dizer, das ideias que irão aparecendo no texto. Muito bem, você viu a definição de coesão textual e quais são os mecanismos utilizados para promovê-la em seu texto e no texto de outras pessoas. O que nós vamos fazer agora é reconhecer esses elementos, entender qual é o significado que eles vão apresentar dentro do texto a partir da leitura de um fragmento do editorial da Folha de São Paulo, de 14 de março de 2002, que fala sobre a resolução, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, acerca da criação de um Estado palestino. Leia comigo o texto, observe os elementos e veja o significado. Pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. O governo norte-americano teria dois objetivos: criar condições favoráveis à missão de paz de seu enviado à região do conflito e obter apoio árabe para um eventual ataque ao Iraque. Nada disso, porém, deveria minimizar a importância da resolução. Afinal, ela foi bem recebida por ambos os lados. Não é o caso, por outro lado, de alimentar expectativas de que a resolução da ONU, por si, contenha a onda de violência que já dura 17 meses. Muito bem, trabalhamos com o fragmento de um editorial. Claro que há ideias que foram expostas antes, ideias que foram expostas depois. O que eu vou fazer agora junto com você é analisar os elementos que apareceram no texto de coesão e o efeito que esses elementos provocaram. Voltando para o texto. Veja, aparece destacado. Pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. Você pode observar que esse ainda que traz uma ideia de adição. Algo já foi falado no parágrafo anterior, que eu não mostrei para vocês, não é? Porque nesse momento não era o nosso interesse, mas é para que você perceba que já foi feita uma observação e está se acrescentando outra. Então pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. Estamos acrescentando uma informação a algo que já foi dito num parágrafo anterior. Nada disso, porém, observem aí. Esse nada disso, o pronome isso, está retomando o que já foi expresso também. Então, poderíamos falar várias coisas sobre a proposta dos Estados Unidos, que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, mas aí vem um nada disso, ou seja, todos os elementos anteriormente citados, levantados aí como objeções ou análises sobre essa proposta,
não é? Deveria minimizar a importância da resolução. Então, fica claro para nós que vários elementos foram antes citados e o isso está retomando esses elementos. E o porém traz uma circunstância de adversidade. Espera aí, nada disso que foi dito antes, porém, todavia, conclua em, deve minimizar a importância da resolução. Depois há outro elemento. Afinal, ela foi bem recebida por ambos os lados. Esse afinal também surge como uma conclusão. Esperem, não vamos diminuir a importância da resolução. Por quê? Afinal, ela foi recebida por ambos os lados. É uma forma de dizer, valorizemos a resolução porque ela foi recebida por ambos os lados. E logo depois há outro elemento destacado para nós analisarmos. Não é o caso. Por outro lado, então veja, está se dizendo, a resolução é importante, mas por outro lado, veja outro aspecto. Então, quem escreveu o texto está preocupado em fazer uma análise ampla e dizer, observe isso e veja também este outro lado da questão. Então, não é o caso, por outro lado, de alimentar expectativas de que a resolução da ONU por si contenha a onda de violência que já dura 17 meses. Se esse, por outro lado, apresenta uma outra expectativa, veja, vimos um lado, vamos ver o outro.